É uma das pregações mais difíceis de se fazer essa aqui. Porque o perdão não é fácil. Falar que perdoar é fácil, quem disser isso, está faltando com a verdade. Porque não é fácil perdoar. Talvez seja uma das coisas mais difíceis para o crente perdoar. E aí eu vou pregar hoje sobre perdão, depois nós vamos fazer o casamento, depois eu ainda vou pregar sobre o poder da gratidão para fechar essa série. Nós temos que aprender uma coisa muito importante sobre perdão. Perdão é obra da graça de Deus. Essa é a primeira coisa que a gente tem que entender sobre perdão. Porque perdão é um assunto complexo. Está presente aí na psicologia, na filosofia, no ensino, nas doutrinas humanas aí de coach, de PNL, e vai, nas escolas. É uma doutrina complexa, é um assunto complexo e de difícil entendimento e mais ainda, muito difícil de ser executado, porque não é simples lidar com as decepções. Não é simples lidar com a tal da ingratidão. Eu sou testemunha viva aqui da ingratidão. Eu fiquei doente espiritualmente por causa da ingratidão. Só quem é mais próximo de mim percebeu. É muito difícil lidar com as tensões. É complexo lidar com os conflitos. Principalmente os conflitos interpessoais. Perdoar não é fácil. Falar é fácil. Até você ter alguém para perdoar. É fácil ouvir uma pregação sobre perdão. Agora vai fazer. Faça ensinar sobre perdão até que você seja confrontado ou confrontada com uma injustiça. Até você sofrer uma perseguição injusta. Até você ser vítima de uma fofoca destrutiva sobre a tua vida. Até você ficar sabendo que alguém tem um falso testemunho a seu respeito. Ou que alguém lhe deu um prejuízo financeiro, como eu já sofri tantos. Estou sofrendo nos dias atuais aí. A advogada sabe aí, mas a pastora, o que a gente está passando. Ou quando alguém, ou a gente passa, melhor dizer, a gente passa e sofre um mal deliberadamente montado contra a gente. A pessoa deliberadamente monta contra a gente isso. O evangelista Lucas, e aqui eu estou falando de um evangelista que não era uma pessoa qualquer, ele era um erudito, falava 3 línguas, era um médico de formação. Então ele lidava com pessoas. Ele disse assim no evangelho dele, no capítulo 17, do verso 3 até o verso 5, olha o que ele disse. Olhai para vós mesmos. Olha como ele começa esse versículo. Olhai para vocês mesmos. Ele manda você olhar para você. E se teu irmão pecar contra ti, repreende-o e, olha a conjunção aqui, e se ele se arrepender, olha o detalhe, que é o que as pessoas precisam prestar atenção no texto. Se ele se arrepender, perdoa.
Observou? Tem um se. Então eu tenho que olhar para dentro de mim. Olha só o detalhe. Muita gente acha, não, eu tenho que perdoar porque tem que perdoar. Não é assim que funciona. Olha o detalhe. Presta atenção no texto, porque muita gente é ensinado doutrinariamente sobre perdão de forma equivocada nas igrejas. Presta atenção no texto. Deus manda olhar para onde primeiro? Primeiro para dentro de nós, porque aqui ele está falando humanamente. Humanamente eu tenho que olhar para dentro de mim. Se um irmão ou uma irmã pecar contra mim, eu tenho que repreendê-lo. Eu preciso conversar com ele. Eu não posso guardar para virar raiz de amargura. Eu tenho que ir até ele ou até ela como cristão e conversar com ele. É isso que a Bíblia está ensinando. Mas o que muita gente faz? Quando eu era pequenininho, na escola, nunca esqueça, tudo era Belém, Belém, nunca mais fico de bem. Isso não é assim que funciona para a Bíblia. Não é eu tomar uma decisão unilateral. A decisão precisa ser conjunta. O outro ou a outra precisa saber o que eu estou sentindo. Entende, gente? Ah, não, perdoa e esquece. Não, não é assim. O perdão precisa ser terapêutico. Então eu preciso ir até aquela pessoa educadamente e informar a ela sobre o que ela está fazendo contra mim. É isso que está aqui. Porque o que a gente acontece, principalmente em relação ao fofoca? Fofocou, nunca mais quero ver aquela pessoa, está errado. Você precisa ir até ela. A gente não faz. A Bíblia nos ensina certinho a psicologia espiritual, mas a gente não entende. A gente faz tudo errado. E aí ele diz aqui ainda mais, ó. Se ele se arrepender, tem um detalhe, tá vendo? Se ele se arrepender, perdoa-lhe. O perdão, então, ele é condicional aqui. Eu quero que vocês entendam isso. O perdão é condicional. Qual a condição do perdão? A pessoa precisa se arrepender. Ah, eu te xinguei de tudo quanto eu não vou continuar xingando. Ele não se arrependeu. Então por que eu vou perdoar ele? Presta atenção, irmão. Você tem que prestar atenção nos detalhes. Eu vou lá, eu me humilho, vou até a pessoa e falo, olha, né, fiquei sabendo que você falou isso, falou aquilo, não é verdade, eu nunca fiz isso, eu deixei... E ele, então eu vim conversar com você, para nós esclarecermos essa situação. Aí ele te toca os pés de novo, ou então ele mete a porta na tua cara e manda você sumir dele. Ele se arrependeu? Se ele não se arrependeu, a Bíblia está mandando perdoar? Entendeu? Ele precisa se arrepender. Se não tem perdão, como vai ter perdão se não há arrependimento? Como é que... Eu ia falar isso aqui agora. A pastora está ligada no mano. Como é que é? O que Deus fez com o André domingo passado? Ele confessou Jesus. Não é assim? Não é condicional? Como é que eu tenho meus pecados perdoados? Quem conhece a Bíblia aí sabe. O que eu tenho que fazer? Confessar Jesus para que os meus pecados sejam cancelados. É condicional. Eu preciso confessar e eu preciso me arrepender. Quem se arrepende, confessa, deixa, e aí a palavra de Deus é clara: os meus pecados são cancelados. O que fazia divisão entre eu e Deus? Eram meus pecados. Aí como é que eu reato essa ligação espiritual com Deus? Me arrependendo, dizendo: Senhor, eu sou um pecador, eu careço da tua glória, eu preciso de ti, Senhor, eu não consigo nada sem o Senhor. Aí eu me arrependo e eu peço a Ele perdão para que os meus pecados sejam cancelados. Não é assim? É assim que a Bíblia ensina. E aí continua ele dizendo assim: e se pecar contra ti 7 vezes no dia, olha só, aqui que está o detalhe, ó. E 7 vezes no dia vier até você dizendo: arrependo-me, você tem que perdoar. Presta
Presta atenção no detalhe. O que tem que acontecer? Presta atenção para você entender o perdão de Deus. A pessoa pecou 7 vezes, mas qual foi a atitude dela? Ela veio arrependida, pedir o perdão. E aí o que a Bíblia diz? Tem que dar. Ah, mas eu estou chateado. Se você não der o perdão, você não é cristão. Pegaram? Maridos pegaram? Esposas pegaram aí? Igor, você aprendeu? A Gisele aprendeu? 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 Estão entendendo? A gente precisa entender como a Bíblia está dizendo. Ah, o irmão continua falando mal de mim lá. Ele não veio até você e não se arrependeu. Eu tenho que perdoar ele? Não, ele vai ter que se ver com Deus depois. Não é comigo, não. Hein? Continua fofocando. Continua falando mal. É ele com Deus. Eu vou simplesmente falar o quê? Paulo vai dizer de maneira muito clara isso lá em Romanos, quando ele diz assim, a justiça não é você quem faz, não é você que vai fazer justiça. Aí a pessoa está falando mal, você está de cá falando mal também, aí você erra, aí é que você erra. Ele falou mal, fecha a tua boca, ora por ele e fala assim, Senhor, em tuas mãos eu entrego essa pessoa. E fala o nome, porque Deus gosta que você fale o nome. Estou entregando em tuas mãos. Porque Romanos vai dizer assim, a justiça não é sua. Não faça com as tuas mãos a justiça que cabe a mim fazer. Amém? Está lá em Romanos. Lê lá em Romanos 12. E a gente erra aí. O que a gente faz? Como é que é? Falou? Eu vou lá, agora eu quebro ele no meio. Vou morder na jugular dele e beber o sangue dele. Está errado. Não é isso. Não é isso que a Bíblia ensina. O texto está ali na televisão, está na tela. Olha o texto, gente. Eu estou pregando a Bíblia. Só que tem pastor que não prega como a Bíblia está dizendo que tem que pregar. Aí eles começam a inventar uma coisa. Não, porque você tem que perdoar. Não, tem uma condicional para perdoar. Aí o marido bate na mulher, quebra a mulher toda, ela tem que perdoar, se ele não se arrepender? Claro que não. Para com esse negócio, gente. Algum lugar, veja bem, como é que a Bíblia diz que o marido tem que tratar a esposa? Como? Como Jesus ama a igreja. Então, se ele não ama a esposa como Jesus ama a igreja, quem é que está falhando? É você ou ele? É ele. Viu, Igor? Aí, quem é que está errado? É a esposa ou é o marido que gosta de bater? É o marido. Aí você vai viver essa relação tóxica. Onde é que está na Bíblia isso? Você tem que viver debaixo de um jugo, debaixo de uma relação tóxica dessa, gente? Não tem na Bíblia. Vamos parar com isso, vamos parar de ser hipócrita. E aí, esse texto vai dizendo assim, né? Disseram então os apóstolos ao Senhor. É tão difícil perdoar que eles disseram, Senhor, acrescenta-nos a fé. Que a gente só perdoa pela fé. E tem coisa que não dá para perdoar. Então, seguindo nesse ensinamento, perdão é uma questão de sobrevivência. Porque a falta de perdão nos leva a nadar em um mar revolto e olhar para um céu cinzento. E quando a gente não perdoa, acontece uma outra coisa que a Bíblia, pouca gente sabe isso da Bíblia, que é o céu de bronze e chão de ferro. Aí você planta e não colhe. Meu Deus, mas eu dizimo na igreja, eu sou ofertante, eu estou todo domingo na igreja e o negócio meu não vai para frente, chão de ferro. A semente cai no chão de ferro, está na Bíblia. Ou então, meu Deus, eu oro, eu vou para o monte, eu pago preço, eu faço isso, eu faço aquilo, mas Deus não opera. Ah, é? Céu de bronze. Vai procurar por que você está com céu de bronze e chão de ferro. Por que a sua oração não passa do teto? Por que a semente que você planta aqui ou em algum lugar, ela não brota e não cresce?
vai se acertar com Deus primeiro. Não fica culpando ele, porque às vezes a culpa é sua. Então, meus amados, a pior coisa de quem não perdoa é ficar bebendo uma água amarga todo dia. É a tal raiz da amargura. A Bíblia diz claramente, né? Não deixe criar em você raiz de amargura. Porque não tem coisa mais terrível do mundo é você viver a amargura. Não há saúde emocional sem perdão. Guarda isso aí para você não esquecer. Não há perdão sem fé em Deus. Só perdoa quem é cristão, quem tem fé. O perdão, repetindo, é terapêutico para o seu emocional e para a sua vida espiritual. Então, tem dupla ação, emocional e espiritual. Pega aí. O princípio é que não há uma pessoa qualquer perfeita na terra. Não tem. Nem seu pai, nem sua mãe, nem seu marido, nem sua esposa, nem seus filhos. Não há. Se você procurar a perfeição, você tem que morrer. Porque a estatura de varão ou de varoa perfeita é só na morte. Então, se alguém falar assim, porque eu estou querendo uma esposa perfeita, eu vou falar com ele assim, eu vou orar para você morrer. Porque aí você encontra com ela no céu perfeito, não é isso? Sim, é verdade, porque a perfeição é só no céu. Se a pastora querer o pastor Adilson perfeito, então ela vai ter que orar assim, eu levo ele, porque eu só vou ser perfeito no céu. A Bíblia diz isso, que a estatura de varão perfeito é na eternidade? Sim, então, eu estou pregando o que está escrito na Bíblia. Então, se você é pecador, se você precisa de estar pedindo perdão ao Senhor aqui na terra, comece a olhar para as pessoas e aceitar os defeitos dela, ou conversar com ela para ela melhorar os defeitos. Eu era extremamente defeituoso, melhorei uns 10% já. Até morrer vai ser 15. Até morrer vai uns 15. Ó, lá em casa eu já ajudo a lavar vasilha, eu já limpo o xixi, já pego os negocinhos do banheiro, já coloco lá no lixeira, já faço algumas coisas. Hein? Já faço o básico, então já é um pouquinho. Não é? Ah, eu arrumo a cama de manhã também agora. Mas assim, Está quase perfeito. estou quase perfeito já. Né? Ainda não aprendi. Então assim, não há pessoa perfeita, não há família perfeita, não há casamento perfeito, não há sociedade empresarial perfeita, tampouco há uma igreja perfeita, que se você estiver procurando uma igreja perfeita, você tem que morrer também, porque é só lá em cima. Ah, eu não vou na igreja porque o pastor usa terno, eu não vou na igreja porque lá bate palma, eu não vou na igreja porque tem uma lâmpada azul. Para de arrumar desculpa para você não ir à igreja. Você não vai porque você não quer, porque perfeita não vai ter. Ah, eu não gosto do som, ah, eu não gosto da janela branca, nada. Você tem que relevar essas coisas e olhar para Deus. Todo mundo que está comigo desde a fundação da igreja, está ali o Igor, por exemplo, eu falei para ele, não olha para mim, eu sou cheio de defeito. Olha para Jesus. Agora, o Jesus que eu sirvo não tem problema nenhum. E a única coisa que eu falei para o Igor, eu tenho altar de família. Hoje Deus falou muito forte comigo sobre família, que essa igreja precisa criar um slogan sobre família, porque nós somos uma igreja exemplar na área da família, sabia? Poucas têm isso aí, tá? A gente já escutou aqui de gente que chegou recente na igreja, que está cheio de problema por aí, que é uma das poucas que tem um pastor, uma pastora e uma família exemplar. Então nós somos uma igreja de família. Por isso, guarda aí, perdão é obra de Deus, você não é capaz. Só Deus para te ajudar a perdoar. Por que você deve perdoar? Por que eu devo perdoar, pastor? Colossenses capítulo 3, versos 12 e 13 vai responder para a gente, diz assim, revestir, pois, como eleito de Deus. Tem eleito de Deus aqui? Amém. Eu sou. Eu tenho convicção da minha salvação, então eu já sou eleito. Santos e amados. Tem santo aqui? Tem amado de Deus aqui? Eu sou. De entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade de Deus, suportando-vos
amando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo nos perdoou, assim vocês também fazeis. Sem isso a gente não consegue. Ou vocês acham que eu já não chateei a Gisele, o Igor alguma vez? Claro que sim. Não sou perfeito. Estou pegando eles que são os mais velhos aqui na igreja, que estão aqui desde a fundação. Claro que eu já chateei eles. Lógico. Agora, se eles olharem para o Cristo que eu sirvo, aí eles ficam aqui como estão aí até hoje, sei lá, 6 anos. Agora, se eles tivessem olhado para mim, já tinham caído. Não olhe para o pastor. Não olhe para a pastora. Olha para quem eles representam. Olha se o pastor está pregando a Bíblia. Se ele estiver pregando a Bíblia autenticamente, aí você fala assim, ele é cheio de defeito, mas ele prega a palavra. Lembra que eu falo com vocês, não procure a igreja mais perto da tua casa, procure uma igreja mais perto da palavra. Aleluia. Amém, irmãos? Né? Por isso que nós temos gente aqui de Balneário, de Blumenau, de quase Indaial, né? Porque não é a igreja mais próxima, é aquela que está falando da palavra de Deus. Que anda escassa por aí, hein? Quem viu minha postagem aí na igreja Assembleia de Deus fazendo cultinho da Barbie, botando a figura da Barbie lá no negocinho, porque o interesse é agradar ao mundo. E a Bíblia diz, não vos conformeis com este mundo. Eu não vou me conformar, eu vou continuar pregando a palavra como ela é aqui até o último dia que eu respirar. Isso eu não vou abrir mão. Os meninos estão aí comigo há 6 anos, sabem que nós não abrimos mão aqui da Bíblia. Nem vou abrir. Ah, vai doer. Amém, que doa. E eu sempre digo para vocês, se você estiver numa igreja, que você vai lá, escuta a pregação e não aconteceu nada com você, tem alguma coisa errada, porque a pregação precisa falar com o seu coração. Não é o pastor, é a pregação, a palavra precisa te confrontar. Ela precisa mexer com as suas estruturas, porque se a palavra não estiver mexendo com a tua estrutura, tem alguma coisa errada. Vocês não podem estar aqui querendo que o pastor fique entregando aqui mamão com açúcar, não. É para entregar a palavra como ela é. Para ela te confrontar. Porque o meu interesse é que vocês todos vão para o céu. E no céu só entra eleito. E a Bíblia diz que a porta do céu é estreitinha, ela não é larga. Larga é a porta do mundo. Estreita é a porta da salvação. E eu preciso levar vocês para lá. Então, meus amados, o primeiro aspecto que você precisa entender sobre perdão é que você é um escolhido de Deus, uma escolhida de Deus, e por isso somos santos e amados do Senhor. Pronto, primeiro ponto. O segundo ponto é que se Jesus nos perdoou, Ele determinou com isso que nós possamos fazer igualmente. Então a gente tem que perdoar, por causa de Cristo. Então você tem que perdoar, porque Cristo perdoou. O terceiro é que suas orações, tampouco a sua oferta, guarda isso, nem a sua oferta chegam ao trono da graça, tampouco a sua oração e sua oferta, como eu disse, se você não perdoar. Porque a Bíblia diz assim, se você tiver algum problema com o irmão e estiver levando a oferta para dar, volta lá e você resolva com ele primeiro, que senão Deus não vai receber a oferta. Assim como Ele não vai receber a sua oração, irmão. Pegaram aí? Amém. Guarda isso no coração. Olha só, Mateus 6,12, só vou pegar esse pedacinho, diz assim, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. É uma via de mão dupla aqui. Deus faz se eu fizer. Se eu não fizer, Ele não precisa fazer. Olha de novo Deus nos apresentando uma condicional aqui. Você precisa perdoar para que eu te perdoe. É por isso que quando pediu, Jesus ensina-nos a orar, Ele nos ensinou a orar assim. O perdão, vamos anotar isso aí. Vou até tirar as mãos aqui para... O perdão vertical. Guarda aí. O perdão vertical, perdão que vem de Deus, tá? Depende do perdão horizontal. Perdão horizontal é você quem dá para as pessoas. Guarda isso para você nunca mais perder essa bênção. O perdão vertical depende do perdão horizontal. Por isso que, olha o sinal que eu vou fazer.
A cruz. Estão pegando ou não? Pega o manto, segura o manto, veste o manto. Gisele, pratica o manto. Não adianta escutar o manto. Tem que pegar o manto e vestir o manto. Vou repetir: o perdão horizontal depende do perdão vertical. Por isso que a cabeça de Jesus estava apontando para cima, de onde vem o meu socorro. E os pés de Jesus apontavam para a terra, que precisava de ser purgada, porque a terra, diz a palavra, ela clama por justiça, desde que assassinaram Abel. O sangue de Abel clama a justiça. Por isso que os pés de Jesus estavam apontados para baixo. Por isso que o sangue foi derramado na terra. Porque quem precisava de sangue era a terra, para purgar os pecados. E por que os braços de Jesus estavam abertos? Porque o perdão precisa ser horizontal. De leste a oeste. Amém? Amém. Você fica olhando aquela cruz lá e tem que entender os mistérios que estão naquela cruz. Quanto mais perto de Deus, mais consciente você fica da sua condição de pecador e sabe que a igreja é um lugar de perdoados. Sabe por que você está aqui? Porque você foi perdoado. Todos aqui foram alvo de um perdão sacrificial que Jesus fez por você lá na cruz. Amém? Você sabia que o perdão cura? Sim, perdão cura. A falta de perdão nos adoece emocionalmente, espiritualmente e fisicamente. Sim, doenças produzidas pelos pecados. Ai, pastor, tem doença de pecado? Sim. A mágoa é uma doença terrível, porque produz a raiz da amargura e ela te arrebenta por dentro. E ela faz você sentir dor de cabeça, de você ficar com depressão e vai por aí afora. Olha que interessante, né? A ciência chama de doenças psicossomáticas, porque atormentam a mente e atacam o corpo. Mas Deus já avisou: não deixe raiz de amargura nascer de dentro de você. Jesus já avisou por quê. Tiago vai nos provar isso na Bíblia quando nos ensina o seguinte. Olha, Tiago 5,16 vai falar assim: portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serem curados. Já imaginou quando você e uma outra pessoa pede perdão? Aí você é curado. Se ele arrepende, você também é curado. Aí você ora por ele, você ora por ele. Pronto, é curado imediatamente. É cura espiritual, terapêutica, emocional. E ele diz mais: a súplica de uma pessoa justa é poderosa e eficaz. Então ele está dizendo que a oração de um justo é muito poderosa e muito eficaz. Guarde nas tábuas do seu coração: o perdão cura. Pelas pisaduras de Jesus, pelo sacrifício vicário, pela dor dele, é que somos sarados. Por isso o perdão de Deus é ilimitado e eterno. Deus não vai ficar te culpando primeiro para te perdoar, não. Ele vai aceitar se você vier de todo o coração, de toda a sua alma, se você vier arrependido. Arrependimento não tem nada a ver com remorso. Arrependimento é arrependimento. Por isso que Deus ama o arrependimento. Remorso não te leva para Deus. Arrependimento sim. Sabe por quê? Porque o amor de Deus por você é verdadeiro. Ele não é falso. O amor de Deus não muda. Porque Deus não muda. A Bíblia diz que Deus é o mesmo de ontem, hoje e sempre. Está lá no livro de Hebreus. E Jesus fez algo que você não podia fazer. Ele pagou a dívida que era contra você. Ele riscou uma cédula que era contra você lá na cruz. Aquela cédula era a que ia te levar para o inferno. Você já perdoou 77 ou 70 vezes 7? Já? Porque Mateus 18, 21 e 22 vai dizer assim: então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7.
exato. Quantas vezes Deus nos perdoa, hein? Você já tentou anotar? 5 milhões. Quantas vezes Deus te perdoa num dia? Porque você erra toda hora. Quando Pedro fala em 7, ele está sendo generoso. Ele estava achando assim, eu vou arrebentar com Jesus. Vou falar assim, até 7 Jesus. Ele falou assim, aí Jesus vai... Sabe por que Pedro falou isso? Vamos aprender agora um pouquinho de cultura hebraica. Pedro não fez por mal. Ele falou isso porque ele estava lembrando o texto mosaico. Quando eu falo mosaico, é o texto de Moisés, lá da Torá, que diz assim, Gênesis 4, 24, porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. É por conta desse texto aqui. Aí ele, que conhecia a Torá, falou, bom, eu vou falar com Jesus que é 7, né? Porque eu já estou sendo bom demais, porque isso já era uma tradição judaica. Os judeus, por causa desses textos aqui do Antigo Testamento, principalmente um texto de Jó, no capítulo 33, no versículo 29, em diante, e Amós, capítulo 1, verso 3, de que um número razoável de perdão deveria ser 3 vezes. Aí, Pedro falou, bom, se Jó falou 3, e Amós, nosso profeta, falou 3, eu vou falar logo 7. Aí Jesus vai falar, nossa Pedro, você tem um coração maravilhoso, 7 vezes você vai perdoar durante o dia. Aí Jesus, na verdade, deu um nó nele, falou, não, é 7 não, Pedro, é 70 vezes 7. O que Jesus quis dizer? É ilimitado, porque o amor de Deus é ilimitado. Então, se alguém estiver no nosso meio aqui hoje, se arrepender e falar, Deus, se Ele recebe, Ele te recebe, porque o amor dele é ilimitado. Como Ele fez com o André domingo passado, né, André? O amor de Deus é ilimitado. Então, irmãos, é importante explicar aqui, nessa passagem bíblica, Jesus amplia então e diz para Pedro 70 vezes 7 ou 77. Porque a palavra grega na tradução da Septuaginta oferece as duas situações como certas. Não existe aqui uma lógica correta se é 77 ou se é 70 vezes 7, porque existem as duas versões do texto, no massorético, que é um texto mais puxado do hebraico, e o texto da Septuaginta. Há uma pequena diferença, mas que não muda em nada. As duas versões vão levar para o mesmo lugar. Você tem que perdoar sempre. Então, vamos admitir as duas formas. Evidentemente aqui que Jesus estava nos ensinando que o número em si não é mais importante, é mais simbólico. Qualquer das cifras, 490 ou 77, se harmoniza com a verdade aqui ensinada. Ou seja, que o perdão não é assunto de matemática, nem de física, nem de regras ou leis, mas da sua atitude espiritual. E pega essa chave aí agora, 70 vezes 7 é correto, porque se você aprofundar na Bíblia, entenderá que tem a ver com as festas. Aí eu fui mais fundo agora. Quem nunca veio aqui, né, não conhece como é que o pastor vai a fundo nos textos, né? Então eu fui a fundo e comecei a perceber uma ligação que eu nunca tinha pensado nela. Lembra que nós fizemos a festa da Shavuot aqui? Sabe o que eu vi? Que esse número tem a ver com a festa das primícias, porque 7 vezes 7 é igual a mais 1 é igual a 50. E é a festa das primícias, é aquela festa do Pentecostes, que nós falamos dela aqui, que está lá no Antigo Testamento. 70 vezes 7 é igual a 490. Aí eu fui pesquisar sobre esse 490. É a festa do jubileu, que é o perdão que Deus dá para os judeus até os dias atuais, do cativeiro de 70 anos. Por isso que eles festejam o jubileu. Então está tudo interligado numericamente na Bíblia. Pega a chave aí, para quem gosta de chave. Graça imerecida nasce do perdão de Deus. Já encerrando, se o Espírito de perdão move o coração, uma pessoa
estará tão disposta a perdoar alguém arrependido pela 8ª vez como esteve na primeira vez? Ou na vez 491, como esteve na 8ª? Porque o verdadeiro perdão não está limitado pelos números. Além disso, não é o ato que vale, mas é o espírito que o motiva. A vingança ilimitada do homem sem Cristo cede lugar ao perdão ilimitado de quem tem Cristo. É uma troca. O perdão é qualitativo e não quantitativo. A qualidade vem da intimidade que você tem com Deus. Devemos perdoar não porque a pessoa merece o nosso perdão. É igual a graça merecida. Eu não mereço a graça. Mas eu tenho que perdoar porque Deus nos perdoou sem eu merecer. Enviando o seu próprio Filho unigênito para morrer na cruz, pagando um alto preço pelos nossos pecados. No que chamamos teologicamente de graça imerecida. Por isso o perdão é libertador, guarda aí. Em Cristo na cruz fomos libertos da escravidão do pecado e do fogo eterno. Por causa do amor incondicional de Deus para com cada um de nós. Ou seja, o perdão de Deus foi total e completo. Como completo e suficiente foi a salvação de Jesus. Perdão é decisão. Deus decidiu em Cristo te perdoar. A decisão foi dele. Sem perdão não existe amor. Sem amor, não somos imitadores de Cristo. Amém? Amém. Eu quero te convidar, eu vou pedir para colocar uma música hebraica, não sei se os meninos prepararam. Essa música tem até no nosso canal, que ela fala de perdão. E aí eu vou pedir para apagar a luz, você vai ver a música e vai começar na sua mente. Antes de eu impetrar a bênção apostólica, você vai dizer assim: Senhor, o que eu aprendi nessa pregação? Quem é que eu preciso perdoar? O que falta em mim para eu perdoar? O que eu perdi colocando raiz de amargura dentro do meu coração? O que eu perdi do Senhor? O que eu atrasei na minha vida espiritual? Quantas pessoas eu conheço, irmãos, que atrasaram a vida espiritual deles por causa de